Quero aqui pensar sobre dúvidas que no decorrer da vida nos sobrevêm. Quantas dúvidas e quantas indagações você já teve durante a sua vida? Quantos medos e incertezas pingaram sob o telhado da tua fé? Será que realmente Deus é comigo? Será que realmente eu sou um crente em Jesus? Será que realmente o céu é para mim? Será que realmente as promessas da Bíblia são para mim? E eu lhe garanto, Jesus lhe garante, sim, as promessas da Bíblia são para todos nós. A cruz de Cristo e o sangue de Jesus continua gritando em todo o universo que o meu e o teu pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus. E essa bênção está disponível para todos. O que falar dos rios, quando a parábola Jesus fala que os rios, eles batem sobre a base da casa. Isso me fala de confrontos que são comuns a todos. Pois a enfermidade vem na casa do justo e do ímpio também. Quantas perdas a gente sofre ao longo da vida, e a gente não lida bem com a perda. O ser humano, ele não foi criado para perder. Jesus nos criou para ter a vida eterna e para viver uma vida justa diante de Deus e diante dos homens. Uma vida plena, para isso nós nascemos. Por isso a gente não lida bem com as perdas. E as perdas vêm na casa do justo e na casa do ímpio também. Doenças vêm para as duas casas. A doença bate na casa do homem imprudente e bate na casa do homem imprudente também. O que dizer quando o desemprego, sem nos avisar com antecipação, bate na nossa casa, não é verdade? Um acidente, quando acontece, e acontece na casa do justo e na casa do ímpio também. A vida é comum a todos, mas a casa do justo permanecerá. O vento sopra nas duas casas. Sobre a casa do homem insensato, o vento soprou. Sobre a casa do homem sensato, também soprou. E o vento vai falar para a gente de dificuldades, vai falar para mim de desafios a serem superados. Trago aqui a memória quando fala de vento. Quando estavam os discípulos no barco e o vento soprou, as águas se avolumaram e os discípulos se desesperaram. Só que na casa do justo, no barco do justo, no barco do crente fiel em Jesus, sempre Jesus vem em nossa direção. E por mais que o vento bata e as ondas se agigantem, Jesus vem em nossa direção. E a palavra de Jesus para aqueles homens foi: tenham calma, não se assustem. E a história você conhece, Jesus entra no barco. Ou melhor, nessa passagem, Jesus olha para Pedro. Eles acham que Jesus, assustados dentro do barco, eles acham que Jesus é um fantasma. E então, um deles reconhece e Pedro fala: se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas. Porque Jesus está andando sobre as águas. Em meio à tempestade, em meio a ondas, em meio a vento, Jesus andando. E então Jesus diz uma palavra: venha. E Pedro anda sobre as águas. Então os ventos para mim fala de desafios a serem superados, momentos de instabilidade que vêm sobre nós. E tudo isso é comum a todos. A diferença é a base da casa. A única diferença aqui é aonde está o alicerce da casa. Porque os desafios vêm sobre as duas casas. Os rios se avolumam, o vento sopra e a chuva desce sobre as duas casas. A única diferença é a base. Quando a base é Jesus,
quando a base da casa é a Bíblia Sagrada, é a fé em Jesus Cristo, a chuva vem e a chuva passa. Os rios correm, batem sobre o alicerce da casa, mas os rios baixam o seu volume e passam. Os ventos batem na parede, mas os ventos cessam. Quando a base é Jesus, ou Ele abre o mar para você passar por cima e andar sobre as águas, ou então Ele abre o mar para você passar em seco. Porque a base é Jesus. O que traz a diferença é a base da casa. E quando eu penso sobre isso, eu lembro, dos nossos irmãos gaúchos, e lembro de todas aquelas cenas que nos entristeceram. Quantas casas que a gente viu inteiras, e falando aqui agora fisicamente, casas inteiras que as águas romperam o alicerce e levaram. Outras desmoronaram e outras permaneceram firmes, porque a base era sólida. Nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para nos dizer: não tenha medo. Se a base da tua casa está em Jesus Cristo, não tenha medo. Isaías 43 vai nos dizer: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e disse: tu és meu. Existe um único e suficiente Deus no céu, no trono, assentado, e acima do trono dele não há outro trono, acima do nome dele não há outro nome, e ele te conhece pelo nome, e ele diz: eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é meu, e quando passares pelas águas estarei contigo, não te afogarás, quando passares pelas águas e as águas se avolumarem, não te submergirá, e quando passares pelo fogo não te queimará, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Se Deus, Jesus Cristo, é o Senhor da tua casa, a tua casa está firme, pode vir o vento, pode chover a chuva, pode bater o rio na base, porque a casa do justo permanecerá, porque a sua base é Jesus Cristo. Então exalte e glorifique a Deus, porque há um Deus no céu, e Ele não é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e Ele conhece todas as coisas. Agora, quando a base da casa não é Jesus, a chuva vem no telhado, e as dúvidas paralisam as pessoas. Os rios batem na base da casa e derrubam a esperança da família. Os ventos sopram e desequilibram a casa. E Jesus disse: e a casa cai. E foi grande a sua queda. Quando a base é o dinheiro, a casa cai. Quando a base é a beleza, o casamento se desfaz. Porque o dinheiro vem e vai. Porque a saúde e a juventude se vão. A beleza da juventude vai passar. Então a base do casamento não pode estar fundamentada no dinheiro, na saúde ou na beleza da juventude. Não podemos fazer dessas coisas a base da nossa família. Falo aqui a homens e a mulheres, a jovens, meninos e meninas, que a base da tua casa não seja tais coisas. Pois casamentos são desfeitos quando a base não é Jesus. Faltou o dinheiro, o casamento acaba. Quantos cônjuges abandonam o seu cônjuge porque faltou saúde? Porque a beleza da juventude acabou, simplesmente se divorcia e casa-se com alguém mais novo. Que triste isso. Mas glórias a Deus, porque nós temos a base em Jesus. E o nosso sim no altar é até que a morte nos separe. As dificuldades vêm e a casa permanece firme, pois a rocha chamada Jesus Cristo é a base
do nosso casamento. As dificuldades vêm, as doenças e enfermidades vêm e passam, e o casamento permanece, e a família está estruturada, porque a base é Jesus. Então, o que define? Então, como se define se a base da tua casa, da minha casa, da nossa casa, está em Jesus? Qual é a definição? Qual é o parâmetro essa manhã para a gente entender se a nossa casa a base dela é Jesus ou não é? Disse Jesus, no texto que nós começamos a ler: quem escuta e pratica. Um outro texto bíblico vai dizer que não basta apenas ser ouvinte, mas tem que ser praticante. De nada adianta a gente vir aqui todos os domingos, ouvir, mas não aplicar. Aqui a gente começa a entender se a base da nossa casa está em Jesus ou não. Você tem escutado e tem praticado? Você, como marido, como mulher, como filho, tem ouvido as mensagens? Olha o que o pastor Manuel ministrou ao nosso coração. Perguntam para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: quem vê o Filho, vê o Pai. Uau! Quem vê você, vê Jesus. Quem olha para a tua casa, vê Jesus. Quem olha para as tuas atitudes, vê Jesus. Então, a base da tua casa é Jesus Cristo. E Jesus faz uma comparação: aquele que escuta e pratica é semelhante ao construtor prudente. O texto de Lucas, capítulo 6, 46 a 49, vai trazer a mesma narrativa, só que de uma outra forma. Lucas vai dizer que Jesus compara o homem prudente da seguinte forma: o homem prudente, ele cavou até encontrar uma rocha, e então edificou a casa. Isso diz para mim e para você, e o lugar que você está te denuncia. Se você está aqui, você está cavando cada domingo mais fundo, cada semana mais fundo, cada manhã mais fundo, para chegar até a rocha, Jesus Cristo, e alicerçar então a tua fé, a tua casa, o teu casamento, a tua família em Jesus. Glórias a Deus por isso. E então Jesus, ele traz esse paralelo, que o homem prudente, ele cava até encontrar a rocha e encontrar essa base firme. Mas Jesus está dizendo aquele que escuta e pratica, mas aquele que escuta o quê? Aquele que pratica o quê? Do que Jesus está falando? Vamos relembrar o texto? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Que palavras são essas? Que palavras são essas que precisam ser ouvidas, escutadas e praticadas? Então a gente precisa estudar um pouquinho mais a Bíblia. E quando a gente olha para Mateus capítulo 5, Jesus estava falando destas palavras. Jesus traz o sermão no monte e depois faz a aplicação da mensagem. Quem escuta as minhas palavras, quem escuta aquilo que eu falei e pratica aquilo que eu falei, é semelhante a um homem prudente. Que palavras são essas? Mateus capítulo 5, as palavras a que Jesus está se referindo diz, Jesus começa assim o sermão da montanha: bem-aventurados. E a gente costuma traduzir o bem-aventurado por feliz o homem, feliz a mulher, feliz a pessoa. Em uma tradução mais profunda dos originais, também a gente pode traduzir bem-aventurado por totalmente satisfeito será aquele que tiver um coração humilde. Feliz aquele que for humilde de espírito. E o que é ser humilde de espírito? É ter um coração ensinável. Se dentro da tua casa o proceder teu e da tua família é de um espírito humilde, a exemplo de Jesus, então a base da tua casa está em Jesus. Aonde a soberba,
a base não é Jesus. Mas aonde tem humildade, coração disposto e ensinável, então a base é Jesus. Posso ouvir aqui um glória a Deus, de casas que têm um coração ensinável. Jesus continua dizendo: bem-aventurados, totalmente satisfeitos serão aqueles que choram, porque serão consolados. Dentre nós aqui, quantas mulheres, homens, filhos e filhas têm chorado diante de Deus, com os seus joelhos dobrados, quer buscando a presença do Senhor e quebrantado pelo Espírito Santo, ou quer buscando pelo cônjuge. Quem sabe dentre nós aqui existem mulheres que estão aqui buscando pelo marido que está lá fora. Jesus está dizendo: se você tem chorado, você ficará totalmente satisfeito, porque se você tem chorado aos meus pés, diz o Senhor, você será consolada, e você será plenamente satisfeita, porque a base da tua fé é Jesus. Jesus é a base da igreja, Jesus é a pedra angular. Se você tira a pedra angular, a edificação desmorona, mas a base da tua fé é Jesus. Então a tua casa não desmorona. Jesus continua no Mateus capítulo 5: bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. A terra não irá pertencer àqueles homens violentos, truculentos. Não, Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos, os calmos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, e há uma promessa aqui: porque serão fartos. Se dentro da tua casa há fome e sede de justiça, eu tenho uma boa notícia de Deus para você: a base da tua casa é Jesus. Aí eu lembro de Paulo falando: não vos conformeis com este mundo. A gente não se conforma com a injustiça, a gente não se conforma com o pecado, a gente não se conforma com aquilo que não está correto, a gente não se conforma com violências. É porque o Espírito de Deus habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Paulo nos ensina isso. Então a boa notícia para você, pai, a boa notícia para você, filha, a boa notícia para você, mulher: a base da sua casa é Jesus. Cai a chuva e passa, o rio bate na base e passa, o vento bate na tua parede e passa, mas a casa do justo permanecerá. Jesus continua: que palavras são essas que definem quem é o homem sensato? Que palavras são essas que Jesus disse que você precisa ouvir, escutar e praticar? Jesus continua dizendo: bem-aventurados, felizes, os misericordiosos. Há uma promessa aqui também, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Se você é uma pessoa misericordiosa, não tenha dúvida, está chegando o dia, o grande dia do Senhor, em que a misericórdia do Senhor e a sua graça arrebatadora irá fazer com que você saia deste plano terrestre, ou no arrebatamento ou numa chamada pessoal, e nós alcançaremos misericórdia do Senhor e adentraremos ao céu de glória, para vivermos por toda a eternidade com Ele. E lá não haverão mais dificuldades da chuva sobre o telhado, dúvidas, não haverá mais rio batendo sobre a base, não haverá mais doença, nem enfermidade, nem choro, nem dor. Viveremos com Ele para sempre. E aos misericordiosos, felizes serão, totalmente satisfeitos, porque alcançarão misericórdia. Não menos importante, Jesus dá uma dica aqui muito especial: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. O que é ser limpo de coração? É olhar para a vida, é olhar para as pessoas com um coração perdoador, é olhar para os nossos irmãos com um amor fraterno de Jesus. É um homem olhar para as suas irmãs na igreja
na rua, e a Bíblia nos ensina, como nossas irmãs de sangue. É olhar para as moças mais novas como nossas filhas. É a mulher olhar para os homens como seus irmãos. É a mulher olhar para os homens mais novos como os seus irmãos, como os seus filhos. Coração limpo, coração que não carrega mágoa de ninguém, um coração perdoador. E se o teu coração é assim, se a tua casa é assim, a base da tua casa é Jesus Cristo, e a casa do justo permanecerá. Logo após o Sermão do Monte, logo após essa lista de coisas que Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ouve e pratica a humildade, ouve e pratica o choro, ouve e pratica a mansidão, ouve e pratica fome e sede de justiça, ouve e pratica misericórdia, ouve e pratica limpeza no coração. Jesus continua a ensinar o povo, e Jesus então vai falar de jejum, Jesus vai falar de oração, Jesus vai falar de ser sal e luz do mundo. Outro parâmetro importante para a gente, se assim nós agirmos, seremos pessoas prudentes, se a gente tiver uma vida de jejum e de oração. Sabe o que nós aprendemos? O culto público só é bom para a gente quando existe culto pessoal. O culto público só acontece para a gente, a visitação do Espírito Santo só acontece com a gente quando a gente tem as nossas vestes limpas em Jesus, no nosso culto particular, diário, noturno, vespertino, matutino. Quando todos os momentos da vida a gente está prestando culto ao Senhor, a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. E Jesus ensina sobre isso. Se a tua vida tem tido prática de jejum, de oração, se você tem sido sal e luz por onde você está, então a base da tua casa é Jesus. A base da tua vida é Jesus. E se assim você age, Jesus está comparando você a uma pessoa prudente que escuta e pratica. Nossa casa está então fundamentada em Jesus. Glória a Deus. A tua casa está firmada em Jesus? Tem misericórdia lá? Tem humildade lá? Tem paciência lá? Tem mansidão lá? Então a tua casa está fundamentada em Jesus. E se a casa está fundamentada em Jesus, mesmo que o mar se levante, Jesus é a base, a gente já falou sobre isso, porque Jesus, mesmo que o mar se levante e o vento sopre, Ele é aquele que dá ordem ao vento e ao mar, para que haja uma grande bonança. A enfermidade vem, as notícias vêm, as dificuldades vêm, mas se Jesus é a base, Ele está no barco. Se Ele está no barco, então a gente pode acordar Jesus, e cansado de tentar jogar a água para fora, Jesus se levanta, vai na frente, vai na proa do barco e dá uma ordem: acalma-te vento, aquieta-te mar, e há uma grande bonança, porque Jesus é a base. Deixa eu te dizer, hoje temos duas classes de pessoas aqui reunidas: aqueles que já são bem-aventurados, aqueles que já têm a base das suas vidas em Jesus. E a outra classe de pessoas são aquelas que a partir de hoje ouviram e vão aplicar o que a Bíblia ensina. Não há outro caminho. Jesus é o único caminho. A Bíblia me garante, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Não há firmeza de uma casa se Jesus não é a base. A base não pode ser outra coisa a não ser Jesus. É o único que dá sustento quando a doença vem, a Jesus. O único que dá sustento quando a dificuldade vem, a Jesus. O único que garante o sustento da casa quando o rio sobe e a doença bate na base da casa, é Jesus. O único que dá sustento para a vida conjugal é Jesus. Um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Se Jesus é a base do teu casamento, da tua casa, a tua casa permanecerá firme. Não há outro caminho.
Salmo 37:5 diz, e se você ainda não fez, eu te aconselho nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais, tudo ele fará. Se as preocupações com a chuva, se as preocupações com os confrontos, rios batendo sobre a base da tua casa, se o desconforto do vento está batendo sobre as paredes da tua casa, entrega nessa manhã o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não dá para confiar no dinheiro, não dá para confiar na beleza da juventude, não dá para confiar nos homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. A partir de hoje, decida ouvir e praticar o que Jesus ensina. A partir de hoje, seja homem prudente. A partir de hoje, seja mulher prudente. A partir de hoje, seja um jovem prudente. Decida ouvir e praticar o quê? Humildade, honestidade, hombridade, justiça, mansidão, limpo de coração. Quem age assim, tenha certeza de que a sua casa será inabalável. Não significa dizer que a tua vida será um mar de rosas. Não significa dizer que a enfermidade não pode bater na tua casa. Não significa dizer que o teu corpo não pode ficar doente. Não significa dizer que as adversidades vão acontecer. Não, não. Lembra da parábola? O vento sopra sobre as duas casas. O rio bate no alicerce das duas casas. O vento bate na parede das duas casas. A diferença é a base. Se a tua base é Jesus. O homem mais sábio deste mundo entre os humanos, Salomão, escreve em Provérbios 12:7, que embasou essa mensagem. A parte B do versículo diz assim, Provérbios 12:7, a parte B: a casa do justo permanecerá. Trago aqui, ao encerrar essa mensagem, a fala do pastor Júlio. Renúncias foram feitas para você chegar até aqui. E renúncias precisarão ser feitas para você continuar aqui. Para estarmos em Deus, o que a gente tem renunciado? Para estarmos em Deus, para termos a nossa base em Jesus, nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar ao comodismo, renunciar ao conformismo, renunciar com a frieza espiritual, renunciar o raso, renunciar o comum. Lucas diz que o homem cavou até encontrar, e hoje nós a encontramos. A base é Jesus. Amém? Eu quero te convidar a ficar sobre o seu pé, e eu quero orar com você, e eu quero orar por você. Enquanto de pé você fica, quero convidar a equipe a estar comigo aqui sobre o altar.